Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional, hoje sábado, né? Que Deus abençoe grandiosamente a tua vida. Então hoje nós vamos ler Isaías 40, a partir do versículo 28. Diz assim: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm vigor nenhum. Não tem nenhum vigor, perdão. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com as asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Em muitos, né, em alguns versículos a gente vê falar sobre a águia, né? Deuteronômio fala que Deus, ele cuida dos seus filhos como uma águia. Como que a águia faz? A águia, ela é considerada um animal, né, uma ave forte. Por quê? Ela faz o seu ninho em lugares muito altos, para deixar os seus ovos, né, livre dos predadores, para que a sua ninhada, os seus filhotes venham nascer, né, e venha vingar toda a sua, os seus ovos que foram chocados ali, né. Então, para você ver o cuidado da águia. E depois que os filhotinhos, ela busca o alimento, leva até o ninho, alimenta eles, cuida deles, até eles já estarem na idade de aprender a voar. Aí a águia vai, coloca eles lá na pontinha do ninho e lá derruba eles. Aí eles vão se debatendo para aprender a voar. Aí quando ela, antes deles caírem no chão, ela pega eles, leva de volta e assim ela faz. Ela ensina os seus filhotes a serem fortes como ela. E assim Deus faz conosco. Quando a palavra diz aqui, não sabes e não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fatiga? Deus não se cansa. E aqueles que confiam nele também não se cansarão. Renovarão as suas forças como a águia. Um dia eu assisti um documentário que falava sobre a águia. A águia, ela chega até um determinado ponto da vida dela, ela escolhe se ela quer viver mais um pouco ou não. Só que para isso, a águia passa por um processo doloroso. Ela sobe a um lugar bem alto, como ela faz, né, com o ninho dos seus predadores, para que ela também não venha a ser predada, né? Ela sobe a um lugar bem alto, ela arranca todas as penas dela, quebra o bico dela, ela passa por um processo para nascer o bico novo, para nascer as penas novas, para que ela se renove novamente e viva por mais determinados anos. Eu só não me lembro a quantidade de anos exata, se eram 10, 15 ou 20 anos a mais de vida que ela tem quando ela passa por esse processo. Então, para você ver que o nascer de novo, ele é um processo na nossa vida também. Quando nós aceitamos Jesus, nós estávamos numa situação vulnerável aos predadores, portas abertas, aonde o mal estava agindo na nossa vida, aonde o mal estava ali com processos de destruição na nossa vida. Pessoas foram resgatadas, tiveram vidas transformadas, pessoas que estavam com depressão, com pensamentos suicidas de morte, pessoas que passaram por situações de morte na sua família, na sua vida, enfim, nós passamos por processos na nossa vida.
E assim como a águia, nós também temos um processo doloroso. Porque quando nós aceitamos Jesus, tudo é mudado, tudo é transformado na nossa vida. O nosso pensamento, as nossas atitudes, a nossa forma de agir, de proceder, de falar. Então, porque nós precisamos deixar todas as portas fechadas, porque a palavra diz: não deis lugar ao diabo. E quando nós passamos por esse processo, nós precisamos fechar as portas aonde ele tinha o lugar na nossa vida. Mas quando Jesus entra e começa a fazer a boa obra, o diabo não tem mais poder na nossa vida, porque nós somos novas criaturas. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, então nós não vamos mais viver de passado, nós não vamos mais fazer as coisas que nós fazíamos antes, vamos buscar sermos cada vez mais parecidos com Cristo, ter a identidade de Cristo, profetizar a palavra, declarar a palavra. Antes vinham na nossa boca, palavras torpes, pessimistas, palavras de destruição, que onde muitas vezes a pessoa amaldiçoava um filho, um pai, uma mãe, né? Mas no momento em que nós estamos em Cristo, que nós somos renovados, transformados, Deus muda o nosso caráter. E aqui diz, né, que os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então Deus diz que aqueles que esperam nele renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. As asas da águia, elas são fortes. Para ela poder voar, ela voa muito, até ela chegar lá em cima, naquele lugar mais alto. Geralmente ela fica naquele lugar altíssimo. E assim somos nós. Se nós esperarmos em Deus, nós vamos voar alto. Nós não vamos nos cansar. Nós teremos asas como de águias. Nós vamos voar e nós não vamos nos cansar. Nós não vamos nos fatigar, porque nós estamos firmados na rocha. Nós cremos, nós esperamos em Deus e sabemos que Deus está fazendo a boa obra na nossa vida. Se levantam situações na nossa vida para nos fazer desanimar, cansar, né? Mas Deus renova as nossas forças. E nós subimos cada vez mais perto de Deus com essas asas, como de águia, como o Senhor compara aqui. Nós vamos voar alto, nós não vamos nos cansar, porque o nosso Deus renova as nossas forças. Ele nos dá força para caminhar, para seguir em frente e para viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Alcançar as promessas. E Deus, Ele é tão maravilhoso. Ele nos ensina a cada dia como fazer isso. Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá entendimento. Deus vai nos abrindo a visão e nos mostrando o que nós devemos fazer. Termos uma visão de águia. A águia enxerga bem de longe aquele peixe que é para ela pegar, aquela presa que é para ela pegar. E assim, Deus, Ele nos dá força, Ele nos dá visão, sabedoria, entendimento, quando nós buscamos. Quando Isaías diz aqui, né, que Deus, Ele não se cansa. Ele fica esperando até que a pessoa mude, até que a pessoa tenha entendimento. Ele vai ensinando. Todos os dias Ele nos dá uma palavra, todos os dias Ele nos dá uma direção, todos os dias Ele nos dá uma injeção de ânimo,
Todos os dias Deus ele está investindo. Deus ele está ali cuidando de nós como a águia cuida dos seus filhotinhos. Lá no ninho, Deus cuida de nós. Deus nos ensina, Deus nos capacita. E quando nós nos submetemos à autoridade, ao cuidado e à direção de Deus, nós não vamos nos cansar, nós não vamos nos fatigar, porque Ele está cuidando de nós. Ele nos dá ensinamento, Ele nos dá direção, nos dá força. Então nós precisamos renovar as nossas forças e o nosso entendimento no Senhor. Paulo diz em uma das suas cartas, que nós devemos ter o nosso pensamento transformado, renovado, olhar para as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, almejar as coisas do alto. É isso que nós devemos fazer. Saber que, ter certeza da nossa salvação, que o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós iremos com Ele, teremos um corpo transformado igual ao dele e o veremos face a face. Então, é isso que nós temos que fazer. Nos manter firmes, nos manter de pé, nos propósitos que Deus tem, ter a certeza da nossa salvação, ter a convicção dela, estar na direção certa, na direção correta. Então, reflita nesta palavra. Deus dá força, olha o que diz aqui no versículo 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. De repente você está assim. Bah, irmã, eu tô cansada de lutar, eu tô cansada desta situação que se levantou na minha vida, ela está suprindo ela está sugando as minhas forças. Mas Deus, Ele vai te dar vigor, força, entendimento, direção. Busque Ele. Renove as suas forças nele. Diga para Ele, Senhor, renova as minhas forças, assim como o Senhor renova a da águia. Me dá visão de águia, me dá entendimento, Senhor, para que eu possa ver o que eu vou receber depois desta luta, depois desta dificuldade, depois desta batalha que está me cansando, o que eu vou receber. E Deus, Ele vai te mostrar. Deus, Ele vai multiplicar as tuas forças, vai te dar vigor. E assim como um dia o povo de Israel estava numa luta. E Moisés, quando levantava os braços, levantava o seu cajado, orava e clamava ao Senhor, o povo de Israel vencia. Quando os braços dele, que estavam assim cansados, baixavam, Israel começava a perder. Aí os outros tiveram entendimento disso. Eles foram lá e começaram a segurar os braços do Moisés, sustentar os braços do Moisés para que o Moisés continuasse orando e para que Deus desse vitória para o povo. E assim Deus faz. Deus te dá vigor, Deus te dá força, Deus coloca alguém para te dar uma palavra, para te levantar, para te colocar de pé. Ele renova as tuas forças e te dá asas como a da águia, para você subir aos lugares altos, para você conquistar aquilo que Ele tem para você. Então não desanime. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós só vamos vencer se nós tivermos o bom ânimo, se nós buscarmos por esta força, se nós buscarmos este vigor no Senhor. As nossas forças serão renovadas. Você vai ver a sua vida transformada, a sua família restaurada. Você vai desfrutar das bênçãos e das promessas que o Senhor tem para a tua vida, para a minha vida e para a tua vida, se você renovar as suas forças e o seu entendimento no Senhor. Então guarda esta palavra no teu coração, medita nela e você vai ver grandes coisas acontecer. Você vai ver um milagre acontecer na tua vida. Deus vai te fortalecer, porque Ele te colocou por cabeça e não por cauda. Você vai emprestar a muitos, mas não vai tomar nada emprestado. Guarda esta palavra. Em nome de Jesus, eu vou orar por você agora, Pai, em nome de Jesus.
Eu oro por essas pessoas, Pai, que estão cansadas, que já estão sem vigor, que já estão sem forças, desanimadas, mas que o Senhor renove as forças delas e que o Senhor dê asas como as de águia, para que elas possam voar voos altos, para que elas, Pai, vão em direção da bênção, do milagre que o Senhor tem para a vida dela. Que ela tenha essa visão, que ela saiba olhar e enxergar aquilo que Deus tem, que o Senhor tem para ela, Pai. Que depois desta luta, desta situação exaustante, assim como Moisés estava lá, que o Senhor colocou aqueles dois para segurar os braços dele, para dar força para ele, sustentar ele, para que o povo de Israel vencesse aquela batalha da mesma força. O Senhor vai dar. O Senhor vai renovar as forças, o Senhor vai renovar o entendimento, vai dar vista ao cego, ao cansado, e o Senhor vai renovar as forças daquele que está se sentindo abatido, cansado. E o Senhor vai dar a vitória para esta pessoa em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida grandiosamente. Esta é a minha oração. Reflita nesta palavra, faça a tua oração, faça o teu devocional e peça para o Senhor te renovar e te transformar no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida.